bem-vindos a você que nos acompanha pela transmissão. Nosso povo aqui já nos cumprimentamos no início da reunião, do culto, tempo de congregacionalmente estarmos entoando cânticos ao Senhor, louvando e bendizendo o nosso Deus. E hoje pela manhã, vindo para a escola dominical, no caminho, até a dona Célia estava filmando a condição climática. Após 10 metros, você não enxergava, uma neblina bem fechada ao mesmo tempo pela manhã. Quase que impossibilitou alguns de saírem de casa. Friozinho é difícil, né, para levantar. Mas apareceu o sol que nós aguardávamos, quase deu céu azul, né? Ficou bom. Mas essas mudanças climáticas, e lembrando que dia 21 ainda não chegou, mas vai chegar o inverno está chegando. Eu lembro que nós falávamos do verão das ovelhas no Salmo 23, e estávamos também na estação do verão, pois veio o outono, agora o inverno, que vai até, me parece que 23 de setembro, aí vem então, novamente, o verão, aí entra de novo o verão, de dezembro a março, daquele tempo. Ouço rumores, está ouvindo, de pessoas chegando? Está chegando? Está chegando. Ok, boa noite. Bem-vindos. Entre. Estava ouvindo rumores de pessoas chegando, os nossos visitantes chegando. Chegamos atrasados, porque o Uber deixou uma hora em cima da 43. Gente. Olha, nós viemos andando de lá para cá, mas completando mesmo. Sejam bem-vindos, tá? Obrigado. Colocar na localidade. Ah, tem um garotinho, se puder levar lá com a Esther, a menininha também, viu? Se puder levar com a Esther. Leva lá para a menina lá. A Célia leva. Tá ok. Bem-vindos aos nossos visitantes. Felipe, entrega um para cada um dos nossos visitantes. O Felipe vai entregar um incentivo aos nossos visitantes. Espera aí, criança. Não, das crianças depois a gente passa. Isso, obrigado, Felipe. Entrega para os nossos visitantes. Geralmente pode um para cada um. E quem convida ganha um. Então eu sou os meus convidados. Depois o número deles é um número meu. Fica de bom tamanho assim. Pena que eles perderam o tempinho nosso do louvor, mas agora tem então o ensino, a pregação da palavra de Deus. Vamos então nos colocarmos em pé, já abrindo a sua Bíblia no um salmo aqui na mente. Êxodo 32, verso 29. Êxodo 32, verso 29. Agora tão somente iremos ler. Sobrou aí? Seria só visitar, mas dá um para eles aí também. Vamos exercer bondade. A Andréia gostou. A Andréia está lá rindo ali, sorridente. Mas não é que eu vou ganhar também, vamos fazer uma distribuição geral. Deus te abençoado. Tem outro aqui, né? Depois a gente vai tá, com as crianças que estão ali, tá? Tem aqui para as crianças que estão lá, viu, Felipe? Essa sobrinha aí, você pegou o seu? Aí dá um para o Rafael. Tá ok, vamos pôr aqui, depois eu pego o meu. Só o pessoal da transmissão que não recebe, não tem jeito. Êxodo 32, 29. Ué, espantei-me agora, a borboleta que eu achei que estava morta por chocar-se com o ventilador, passou por mim aqui. Eu achei que ela tinha se acidentado feio. Vamos lá então. Então vocês estão já no verso 29, Êxodo 32. Nós estamos pregando algumas mensagens com o tema hoje, a urgência do tempo em nossas vidas. Já tratamos de pelo menos, se eu não esteja enganado, de 4 situações envolvendo o hoje nas nossas vidas. Diz respeito a algo que tem que ser feito no dia chamado hoje.
Não pode deixar para amanhã. Não é para amanhã. É algo que tem que ser feito, realizado num tempo chamado hoje. Amém? Hoje. E dentre estes, temos mais um hoje, registrado pela Bíblia. Dos que eu tenho já mencionado e que ainda falta mencionar, mais um hoje. 29, de Êxodo 32. Porquanto Moisés tinha dito aos filhos de Levi, daqui a pouco você vai saber sobre isso: consagrai hoje as vossas mãos ao Senhor, porquanto cada um será contra o seu filho e contra o seu irmão, isto para que ele vos conceda hoje uma bênção. Tem dois hoje aqui nesse texto: o hoje da consagração, e por causa da consagração, a bênção de Deus para eles naquele hoje. Vamos orar. Agradecidos estamos, ó Deus bendito, pelo cuidado, proteção, livramento e perdão do Senhor para com os nossos pecados. Como miseráveis pecadores, temos entendido pela palavra que, se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O Senhor é o Deus que perdoa os nossos pecados, que nos purifica. Em Cristo Jesus andamos num andar de novidade de vida. Amém. Louvado, engrandecido seja o nosso Deus. Obrigado pela vinda dos nossos visitantes, a família, esse grupo que chegou agora, venceram os empecilhos, os obstáculos e chegaram. Cada um aqui, ó Deus, entregamos aos cuidados do Senhor. Usa-me pregando hoje à noite no poder e demonstração do Santo Espírito. Capacita-nos, ó Deus, e que tenhamos o aprendizado da Tua palavra de maneira que ela venha de encontro ao mais profundo do nosso coração e de encontro às nossas necessidades. Oramos, agradecidos, com gratidão, no nome de Jesus. Amém. Assentai-vos. Porquanto Moisés, este homem de Deus, esse servo do Senhor, ele, no verso 29 que nós lemos, as palavras de Moisés, tinha dito: consagrai hoje as vossas mãos ao Senhor. Cada um daqueles com quem ele profere essas palavras deveria estar pronto. Cada um seria contra o filho, contra o irmão, isso para que Deus lhes desse naquele hoje de suas vidas uma benção. Eu sei que certamente quando você ouve falar da palavra bênção, bênção é algo que faz uma grande diferença nas nossas vidas. Ser uma pessoa abençoada por Deus, abençoado por Deus. De imediato, tem dois princípios estabelecidos neste verso 29. O primeiro deles: consagrai hoje as vossas mãos ao Senhor. Consagrai hoje as vossas mãos ao Senhor. Algo que seria feito, e para que este procedimento ocorresse, envolveria mãos a obra, num tempo chamado hoje. E o outro princípio, para que ele vos conceda uma bênção. Aqui fala no nosso texto, quando nós entramos no contexto do capítulo 32 do segundo livro da Bíblia, Êxodo, fala de um acontecimento, de um fato ocorrido em que os filhos de Levi, todos os filhos de Levi, eles se consagraram no momento de um tempo chamado hoje,
Exatamente essa consagração estava sendo feita para obedecerem, para atentarem para uma ordem de Moisés. Moisés tinha uma ordem para eles. E a ordem de Moisés, no texto de Êxodo 32, era para serem mortos os rebeldes e idólatras que se entregaram à adoração e idolatria de um bezerro de ouro, obra feita por Arão. E quando você atenta para a leitura de Êxodo 32, no começo do capítulo, temos um episódio em que os israelitas, em dado momento, porque Moisés havia subido ao monte e sendo encoberto por uma nuvem no monte, diz o texto em Êxodo 24, 18, que por 40 dias e 40 noites Moisés ficou no monte. Moisés estava no monte com Deus. Os israelitas, passado certo tempo, eles estão inquietos com a ausência de Moisés. Que foi feito deste homem que nos tirou do Egito? Este Moisés, não sabemos. E eles então foram até Arão e pediram que Arão lhes fizesse um ídolo que fosse adiante dele e os guiasse. O interessante é que Arão não mostrou nenhuma resistência, pelo contrário, Arão concordou. E Arão pede então que das orelhas das mulheres, das filhas e filhos, arranque e tragam para ele tudo que é de ouro. E eles assim fizeram. E de repente Arão pega tudo aquilo e derrete, e tudo aquilo vira na fundição a imagem de um bezerro. E eles dizem, e Arão mesmo diz, amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte eles oferecem sacrifícios, eles comem, bebem muito, e há algo aqui interessante que eu quero observar com vocês. Primeiramente, aquele povo não estava acostumado a um tipo de relacionamento com Deus, a esse tipo de relacionamento com Deus. Eles, tudo que eles conheciam estava relacionado, em termos de culto, estava relacionado a uma imagem. Isso era a grande influência do Egito que estava sobre eles. É dito que Moisés tirou o povo de Israel do Egito com maravilhas e acontecimentos de Deus, como você tem lido a palavra de Deus, não foi uma obra fácil, mas tirar o Egito do povo, aí é outra história. O povo estava ainda com os conceitos de adoração, de celebração, que era muito natural no Egito. Havia uma influência egípcia na mentalidade de Israel. Primeiro fato. Segundo fato, a gente percebe que no texto, quando Arão apresenta a imagem, diante da imagem, Arão diz que será festa ao Senhor, que era para ser festa ao Senhor. Terceiro, o bezerro ele é criado na ausência de Moisés. Moisés, para aquele povo, você passa a entender que Moisés, para aquele povo, na sua saída do Egito, estando no deserto, ele era visto como um símbolo visível de Deus. E no momento em que eles não podiam mais vê-lo, entraram em pânico. E agora queriam que fosse feito para eles uma outra imagem, e nada disso justifica a atitude deles. Eles sabiam que já Deus tinha falado em Êxodo capítulo 20, sobre os 10 mandamentos, não farás para ti imagem de escultura, não deviam fazer imagem. As outras religiões tinham as suas imagens, o paganismo tinha as suas imagens, mas Deus não permitiu Israel fazer imagem. E eles estavam fazendo de Moisés uma certa imagem, aquela questão intermediária. Não que Deus nunca fosse se revelar numa imagem,
mas na imagem do Filho. Cristo é a imagem, qual é a imagem do Deus invisível. Cristo, o primogênito de toda a criação. Como eu tenho reiteradamente falado aqui, quem vê o Pai, Jesus disse, vê a mim. Mas ali estava considerando, estava até comentando na escola dominical, essa questão deles com Moisés. É na ausência de Moisés que eles fazem esse bezerro. Mas já tinham conhecimento. O povo já havia subido até certa altura no monte, Deus falando com Moisés, Deus dando um mandamento. E tiveram essa atitude. E nós também precisamos tomar cuidado para não cometer os mesmos erros que eles cometeram. Mas muitas vezes é fácil criticarmos eles, mas é muito fácil você querer moldar um Deus no molde daquilo que você acha ideal, daquilo que você acha que representa muito bem aquilo que vai satisfazer você. Em vez de você vir a adoração correta a Deus e satisfazer ao Senhor, há muita gente buscando um Deus que faça os seus desejos, as suas vontades. Como se fosse num toque de uma varinha de condom. Faça-se isso. E nós é que vamos servir o Senhor, e não Ele a nós. Tudo que Ele faz por nós de acordo com a vontade dEle, não de acordo com a nossa vontade. A dEle é boa, agradável e perfeita, a nossa não. Então Deus, quando nós oramos, se oramos segundo a vontade dEle, o que a Bíblia diz? 1 João 5,14, Ele nos ouve, Ele nos ouve. E Deus tinha aqui uma vontade para o seu povo. E agora, deixe-me ler com você, o momento de Moisés estando no monte com o Senhor. Vamos para Êxodo 24:12, que culmina com esse momento que Moisés está no monte. Êxodo 24:12, perceba pelo texto aí, ó. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte, o monte aqui é o monte Sinai, e fica lá, e dar-te-ei tábuas de pedra, e a lei, e os mandamentos, que tem escrito para os ensinares. Então Deus é que chama Moisés ao monte. E levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subiu Moisés ao monte de Deus. Princípio, quando Deus fala, o servo obedece. Deus chamou Moisés, mas atendeu o Senhor. Verso 14 do capítulo 24. E disse aos anciãos, os mais velhos, quem está falando aqui é Moisés. Olha o que Moisés disse aos anciãos: esperai-nos aqui, até que tornemos a vós. Esperem. E eis que Arão e Hur ficam convosco. Quem tiver algum negócio, se chegará a eles. Então por isso que eles vão a Arão, quando foram com tal pedido. Porque Arão estava responsável, Arão e Hur, pelo povo. E subindo Moisés um monte, a nuvem cobriu o monte. E habitava a glória do Senhor sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. E ao 7º dia chamou o Senhor a Moisés do meio da nuvem. A nuvem cobre Moisés, silêncio 6 dias, no 7º, Deus chama Moisés. E o aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. Estava olhando para o monte e via um fogo consumidor. E ali estava o Senhor. Estava Moisés na nuvem. E Moisés entrou no meio da nuvem, depois que subiu ao monte. E Moisés esteve no monte por 40 dias e 40 noites. 40 dias e 40 noites. Vamos colocar uma palavra aqui. Desapareceu do cenário da história do povo de Israel, ausente. 40 dias e 40 noites com o Senhor. E quem fala com Moisés e ordena ele para descer do monte foi o Senhor. Deus sabe todas as coisas. Deus sabe agora o que está acontecendo em cada lugar dos lugares
de possibilidade de acontecimentos em termos mundiais. O Deus que chamou, que tinha uma palavra para Moisés, e Moisés no monte recebendo os mandamentos, e tudo que você lê no contexto dessa situação que ele estava no monte. Agora o Senhor fez assim: desce. O povo se tem corrompido. E Deus falou assim para Moisés: eles fizeram um bezerro de ouro para adorar. Moisés recebe essa informação no monte com o Senhor. E por causa da sua atitude, o Senhor estava pronto para destruir aquele povo, mas Moisés intercede pelo povo e o Senhor os poupa pela intercessão de Moisés. Imagine você se colocando no lugar de Moisés. Ele estava pronto para destruir o povo. E contudo, a ira de Moisés se acendeu de tal maneira que quando ele desce do monte, depara com aquela situação, Moisés enfurecido com a atitude do povo, numa efusão de ira, ele desce, ele está com as tábuas da lei nas mãos, e ele então diante do ídolo, ele ordena que todos os idólatras e que não se arrependeram fossem mortos. E aí então, primeiro ele conclama: quem é do Senhor vem a mim. Os filhos de Levi vieram, os filhos de Levi então executam a ordem de Moisés. Então nós teríamos no capítulo 32 de Êxodo, nesse relato do bezerro de ouro, dos versos 1 a 6, o bezerro de ouro sendo construído por Arão. Dos versos 7 a 14, Moisés intercedendo perante o Senhor pelo povo. Dos versos 15 a 20, Moisés, então, ele quebra as tábuas da lei. Do 21 a 29, a destruição dos idólatras. E no final, o pedido de Moisés que ele faz para o Senhor. Mas vamos falar dessa consagração de mãos dos filhos de Levi. Vamos pesar este fato para nós aqui hoje à noite, na nossa consagração de mãos ao Senhor. Então Moisés chega ao acampamento, Moisés chega ao arraial. O que ele vê primeiro? Ele vê o bezerro de ouro. Depois do bezerro de ouro, ele vê danças. Ele vê o povo despido. E Moisés, então, enfurecido, ele quebra as tábuas da lei. Arremessa, na fúria dele, ele arremessa e quebra as tábuas da lei por causa do pecado do povo. Ele se irou contra o pecado. Não há nada que você irá contra o pecado. Deus se ira contra o pecado. E Moisés, enfurecido contra o pecado do povo que não atentou para a palavra do Senhor, do povo que desesperou, inquietou. Cadê Moisés? Tem Moisés. Mas agora quebra as tábuas da lei. Chama a atenção de Arão. Ele fala com Arão. Arão dá uma justificativa, uma desculpa, nada justificava. Arão errou. Graças ao Senhor, Deus é um Deus clemente, perdoador. Arão foi perdoado. Arão pôde continuar a missão que Deus deu para ele. Mas Moisés chamou a atenção de Arão. O que você fez? E Moisés também convocou o povo dizendo: quem é do Senhor, vem a mim. Quem é do Senhor, junte-se a mim. Primeiro ele fez a convocação, um apelo. Ele apela para o povo. Primeiro passo: quem é do Senhor, vem a mim. Um dia chamado hoje, num momento chamado agora, ele toma decisões. Ele apela para o povo. Ele tem algo para ser feito. Quem é do Senhor, vem a mim. Não é interessante? Quem é do Senhor? Não dá para você ficar em dois pensamentos: o Senhor e a idolatria. O Senhor e outros deuses.
É dito que lá no Egito, quando o povo estava lá, os egípcios ficavam admirados. O quê? Nós temos a oportunidade de adorar vários deuses, só um para vocês? Eles queriam muitos, é o paganismo. O paganismo é isso, a adoração de vários deuses. E há pessoas que dizem assim, eu cresci ouvindo assim, nós precisamos ter uma religião. Eu não cresci ouvindo assim, olha, você precisa de Jesus. Jesus não é religião, Jesus é uma pessoa, Jesus é vida, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade. Nós precisamos de Cristo, amém? Você precisa de Cristo. A Bíblia diz que é Cristo em vós, esperança da glória. Não é? Nós sempre ressaltamos aqui o apóstolo Paulo, o compromisso dele de vida com Cristo. Você vai servir Cristo. Eu não sou escravo de religião, de pessoas tentando relacionar-se com Deus. Não há ninguém que busca Deus. Deus é que nos busca. Ele nos buscou. Cristo veio para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem é do Senhor, venha a mim. Jesus também falou, vinde a mim. Em João 5,40, e não quereis vir a mim. Você entregar a sua vida para Jesus. Quem é do Senhor, venha a mim. Moisés era do Senhor. Ele estava num compromisso com o Senhor. Quem é do Senhor, venha a mim. E a Bíblia diz que todos os filhos de Levi vieram a Moisés. Nós somos do Senhor. Nós não somos da idolatria. Nós não vamos ser adoradores de ídolos. Nós queremos ser do Senhor. É como Jesus quando disse para os seus discípulos, quando muitos deles estavam o abandonando-o. Ele volta para os seus 12 e diz, e vós, quereis-vos retirar? E vós, quereis retirar-vos? E Pedro fala, Senhor, tu tens as palavras de vida eterna. Para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida. Para quem iremos nós? Quem é do Senhor, venha a mim. A decisão. Há um único Deus verdadeiro, o Senhor, o Deus de Israel. A Bíblia diz que a salvação vem dos judeus através do judeu Jesus. Não, em nenhum outro sistema, nenhuma outra consideração, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Qual é o nome? Jesus. O nome é Jesus. Essa missão não é a igreja tem a missão de pregar o evangelho de Jesus Cristo. Quem é o cabeça da igreja? Jesus. O corpo se movimenta através do direcionamento da cabeça. E ele mesmo disse, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem é do Senhor, venha a mim. Trazendo para os nossos dias de hoje, é preciso haver uma identificação com o Senhor Jesus. Se o rejeitaram, também nos rejeitarão. Se o acolheram, também irão nos acolher. Se deles zombaram, também de nós zombarão. Mas identifique. Quem é do Senhor, venha a mim. Importante as palavras de Moisés. Quem é do Senhor? Quem é pelo Senhor? Venha a mim, junte-se a mim. Ele faz o apelo. E aí a Bíblia diz lá que todos, ali no verso 26, quem é do Senhor, venha a mim. Então se ajuntaram a ele
todos os filhos de Levi, todos. Agora então Moisés tem uma palavra para esses filhos de Levi. Moisés tem uma palavra para os filhos de Levi. Os filhos de Levi deveriam naquele momento consagrar as mãos deles, mãos agora naquele momento separadas para uma ordem que é trazer bênção. Muitas vezes quando o mal vem sobre uma pessoa, necessariamente vem e pode resultar em bênçãos para outras pessoas. Eles deveriam consagrar as suas mãos, eles tinham uma missão. Primeiramente eles recebem a ordem, identidade. Quem é do Senhor? Vem a mim. O processo do direcionamento de Moisés agora, primeiro é identificar quem é do Senhor. Agora, tudo bem, vocês são do Senhor, eu tenho uma ordem para vocês. Tem algo que vocês vão fazer. É com as mãos de vocês. Com as mãos. Ele diz assim, ó. Cada um, verso 27. Ponha a sua espada sobre a sua coxa. Passai e tornai pelo arraial de porta em porta e mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo, cada um a seu vizinho. Há um outro texto que fala até do filho. Irmãos, amados, é preciso consagração para executar uma ordem dessa. Matar parente, matar os idólatras, os rebeldes. Porque aquela atitude de consagração dos levitas, procedendo como Moisés estava ordenando, traria para eles bênção. Na lei judaica, nos dias do Velho Testamento, filho rebelde ia para o paredão, sofria apedrejamento, pena de morte. Você não vai ter no Novo Testamento nenhum servo do Senhor mandando ninguém matar ninguém, não, viu? No Novo, não. Mas eu tenho lá Paulo entregando alguns a Satanás para a destruição do corpo. Alguns crentes, na igreja de Corinto, tinham uma situação de fornicação, de prática desse tipo, que Paulo falou, vou entregar a Satanás para a destruição do corpo. Em Timóteo ele entrega pessoas a Satanás. Eu tenho visto aí homens e mulheres de Deus com filhos com procedimentos que vai resultar em morte. O processo mudou, mas vão morrer. Rebelaram contra o Senhor, estão cometendo atos de rebeldia, de imoralidade, e vão consequentemente colher isso. Os filhos de Levi consagraram as mãos, e a Bíblia diz no verso 28, verso 28, e os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés. Primeiro, hoje, quem é do Senhor, identifica, hoje. Segundo, é preciso estar pronto para obedecer a palavra do Senhor. Não era a palavra de Moisés. Essa ordem vinha do Senhor. Mate. Vizinho, irmão, filho. Pega a sua espada. E eles estavam prontos para cumprir. Eles cumpriram a palavra do Senhor. Verso 28. Então caíram do povo aquele dia uns 3.000 homens. 500 pessoas já chamam a sua atenção, não chama? Nem a Covid matou num só momento 3.000 pessoas, ou matou, talvez tenha, mundialmente falando, talvez tenha, mas uns 3.000 homens, 3.000 rebeldes, uns quase 3.000 que estavam trazendo maldição para Israel, envolvido na adoração do bezerro de ouro, que não se arrepender da sua idolatria.
E eles cumpriram a palavra do Senhor, foram da teoria para a prática. Foram contra. Irmão, vizinho, amigo. Não foram a favor. Os filhos de Levi. Porque eles consagraram as mãos. Quando isso aconteceu? Num dia chamado hoje. Tem muitas coisas na sua vida que vai acontecer, tem que acontecer num dia chamado hoje. Depois que nós terminarmos essa parte da mensagem dos hoje, que eu tenho ainda para tratar, nós vamos falar de Davi. Um certo dia, um certo hoje, na vida de Davi, e o que acontece com Davi perante o Senhor. E de maneira ou modo enfático, a Bíblia registra em Êxodo 12, 29. Aí veja bem, depois do ocorrido, tudo ter sido concretizado, o verso 29 é uma reiteração, é uma palavra que é descrita de um ato que já aconteceu. Por isso que ela porquanto Moisés tinha dito, é algo que ocorreu e agora está reiterando, novamente destacando, e aí vai entrar a questão do hoje. É como se o escritor estivesse escrevendo e falasse, mas isso aconteceu naquele momento em que Moisés disse para o povo, consagrai hoje as vossas mãos ao Senhor. Porquanto cada um será contra o seu filho, contra o seu irmão, e isso para que ele vos conceda hoje bênção. Então algo que eles achavam, vamos fazer uma adoração aqui, faz um bezerro, que era algo assim, tudo bem, que problema tem? Mas era algo pecaminoso, que em vez de aproximar de Deus, afastou, e trouxe o juízo de Deus sobre eles. E mortes ocorreram, uns 3.000 homens, 3.000 pessoas. Ou seja, na contagem do povo de Israel, por causa desse ocorrido, 3.000, uns 3.000 pereceram. Mas por quê? Porque não responderam ao apelo. Quem é do Senhor, venha a mim. E quem era do Senhor e veio, Moisés diz agora, consagre as suas mãos. Consagre as suas mãos para eliminar o mal que está no meio de vocês. Nós, o povo de Deus, consagrando as nossas mãos perante o Senhor, para o cumprimento da ordem do Senhor, que envolve uma bênção hoje nas nossas vidas. Uma bênção hoje nas nossas vidas. Assim como ocorreu naquela época com eles. E é o único hoje de consagração de mãos que você vai encontrar nas Escrituras, é esse aqui. Consagrai hoje as vossas mãos ao Senhor. Toda consagração, ela é ao Senhor. E aqui nos diz, por que as mãos? Porque a obra, quando você realiza, a simbologia do feito da obra envolve mãos. Assim, mãos à obra. Você trabalha com as mãos. É dito que quando uma pessoa perde uma das mãos, jamais o cérebro vai entender que você perdeu uma mão ou que você perdeu um membro da mão, um dedo. Ele ainda continua mandando coordenações para aquele membro na sua função. Não tem um membro, mas está recebendo coordenações. Igual a pessoa que perde uma perna, perde um membro do corpo. Todos os membros do corpo são importantes, têm as suas funções. Tem um hino que fala, mãos ao trabalho grandes. Mãos para a obra de Deus. Eu não sei o que Deus quer que você faça com as suas mãos, mas certamente há algo que Ele quer que você faça com as suas mãos, que vai envolver uma consagração das suas mãos, como se você consagrando a vida. Mãos para o Senhor, mãos consagradas. Quando isso? Quando isso? Quando é que devem ocorrer decisões nossas com o Senhor? A gente fala assim, o ano que vem vai estar melhor para mim, o ano que vem, você vai ver, o ano que vem eu vou ser uma pessoa de Deus, eu vou fazer isso para Deus. Não é assim que funciona. Não é o ano que vem, o mês que vem, é hoje, amém?
hoje eu vou orar mais. Hoje eu vou ler a Bíblia, se puder, um pouquinho mais. Hoje eu vou à igreja, não é assim? Hoje, tá? Hoje tem que ter um compromisso, é hoje. Amanhã pertence ao Senhor. Amanhã não chegou e pode não chegar. O dia mais importante, 355 vezes. Ganha de ontem, ganha de amanhã. Ontem 17, amanhã 64, 365 vezes. A Bíblia mencionando, você for ler a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, você vai deparar com 355 vezes, uma estimativa, que você vai deparar com a palavra hoje. Então hoje é dia de decisão. E houve situações que Jesus usou a palavra hoje. E a última delas é interessante, nós ainda vamos tratar desse último hoje que eu vou estar falando, se não for semana que vem, na semana seguinte, provavelmente. Mas hoje, quem é do Senhor? Quem é do Senhor, vem a mim. Hoje, consagrai as vossas mãos ao Senhor. O que Deus intenta fazer na sua vida, eu não sei, mas algo tem para ser feito. Apresente-se, defina. Pastor, eu não sei fazer isso, fazer aquilo outro. Não, Deus nunca disse que alguém precisaria aprender a ler para vir a Ele, aprender a ter recursos para poder servi-lo. Você vem como você está. Você vem como você está. Todo mundo estava lá envolvido na adoração do bezerro de ouro. Estava lá envolvido o povo. Inclusive até os levitas. Estava todo mundo envolvido. Mas quando Moisés falou, quem é do Senhor, vem a mim, todos os levitas vieram. E os que foram mortos, porque foram idólatras, continuaram e rebeldes. O pecado de rebeldia, de idolatria, é algo horrível. Rebelião é como o pecado de feitiçaria, diz a Bíblia. E Deus não suporta tal coisa. Quando nós nos rebelamos também contra o Senhor, a mão dele pesa sobre nós. Temos as consequências. Eu sei que você quer ser do Senhor. Quem é do Senhor? Eu sei que você quer ser do Senhor. Só por estar aqui, você quer ser do Senhor. Você quer ter compromisso com o Senhor. Mas entenda, ouve e obedece. A condição vem do Senhor. A condição vem do Senhor. A nossa capacidade, ela vem do Senhor. Não é na força da carne que você vai servir Deus. É na obra do Espírito, amém? É na obra do Espírito. É na obra do Espírito. Mas você precisa se entregar. Há uma responsabilidade, há um comprometimento, há um compromisso. Deus tem falado com você? Deus falou comigo, Deus está falando comigo. Deus está falando comigo. Que Ele quer que eu seja dele. Você não quer ser do Senhor? Aquele que te criou. Tem muita gente que não crê que Deus criou o homem e a mulher como Deus criou. Problema desses que não creem. Aliás, para estes reserva, para os que não creem, para os que se esquecem de Deus, já tem um lugar reservado para eles. Estão caminhando para uma eternidade. Estão sem Deus e sem esperança. Há uma oportunidade. Mas não espere o amanhã chegar. A decisão é hoje. Tal como a decisão da salvação. Está pronto a receber Jesus como seu Senhor e Salvador? Deixe-me pensar. Darei uma resposta depois. Depois pode não chegar, e para muita gente não chega. É hoje. 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 Decisão é hoje. O dia é hoje e a hora é agora. Agora é a hora. Hoje é o dia da salvação. Ouvinte em tempo aceitável. Agora é o dia da salvação.
Jesus, quando tinha oportunidade de tratar com alguém na palavra, era para aquele momento. Ele estava pronto para que o jovem rico se entregasse a ele. Pronto para que o jovem rico o conhecesse como Senhor e Salvador. Pronto para o jovem rico obedecer a ordem de Jesus. Vai e vende tudo que tem e dá aos pobres. O jovem era rico. Jesus falou para ele: vai, vende tudo que tens e dá aos pobres. Vem e segue-me e terás um tesouro no céu. Ele não foi capaz de identificar que ele teria um tesouro no céu. E o céu é eternidade, aqui é passageiro. Ele saiu triste. Problema dele. Mas houve oportunidade para ele. Talvez um dia você vai dizer: ah, mas eu não sabia. Sabia? Houve oportunidade para você. O evangelho está correndo de um canto ao outro, nesse nosso tempo chamado hoje, com muitas pessoas. Então sempre há oportunidade. O que nós tiramos das lições desse texto para nossas vidas, hoje é dia de decisão, comprometimento. A palavra de Deus tem que ser posta da teoria para a prática. Eu sei, muita gente vai ficar contra vocês, você contra muita gente, mas tome posição. Davi disse assim: eu sou companheiro de todos que temem e servem ao Senhor. Sou companheiro. Melhor amizade é com aqueles que estão na mesma situação que eu estou. Melhor relacionar-se com aqueles. Tem gente que é contra o Senhor e provavelmente contra você. A estes vem a morte, vem a destruição. E você? A bênção. Maldição para eles, bênção para você. E a Bíblia diz em Provérbios que a bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. O povo de Deus é um povo de comprometimento, um povo de compromisso, um povo que a cada dia enfrenta o seu dia a dia como se fosse o último dia, num tempo chamado hoje, como se fosse o último dia, o último momento. O que tem de história de pregadores que pregando, dizendo ele está voltando, eu quero estar com o Senhor, e dá um último suspiro, não está escrito, né? Pessoas que morreram, partiram para a eternidade pregando. Amanhã pertence ao Senhor, amanhã é com Deus. A santificação, ela é hoje. As maravilhas, amanhã do Senhor. Você não tem ideia se você vai estar vivo amanhã. Tem um homem que Deus decretou que ele morreria ainda novo, e Deus o levou a sobreviver a um acidente aéreo, onde muitos morreram, mas ele sobreviveu. Mas depois, jogando bola, ele morreu de infarto. Nem todo mundo que está com câncer vai morrer com o câncer que está, ainda que seja um câncer incurável. Alguns morrem infartados bem antes da previsão médica para aquela situação. Nossa vida está nas mãos do Senhor. Quer vivamos, Paulo diz, o crente quer viva, quer morra, ele é do Senhor. Todos, o mundo inteiro. Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança. Por criação nós pertencemos a ele, por direito de criação. E por obra de salvação, em Cristo Jesus, entramos para a família de Deus, e aí podemos chamá-lo de Pai, através da salvação em Jesus Cristo. Eu não conheço muito, eu conheço nosso povo aqui, mas os nossos visitantes eu não sei, mas depois do culto, se você ainda não tomou a decisão em Cristo, fala conosco. A gente sempre tem ali na Bíblia o plano simples da salvação, onde você ora, né, recebendo Jesus como Senhor e Salvador. E aqueles que já estão em Cristo, precisamos, em cada dia do hoje da nossa vida, um hoje de compromisso com Deus, um hoje de consagração. Já falamos de hoje ouvir a palavra e crer, hoje receber Jesus, hoje trabalhar para o Senhor, hoje servir ao Senhor, escolher a quem você vai servir, e hoje dessa noite consagrar as mãos ao Senhor. A semana que vem eu acho que eu vou colocar 2 hoje para a gente fechar essa parte,
que vai ser o hoje de exortar o irmão, e o último hoje, que é aquele momento mais delicado, mas pode acontecer num chamado hoje na sua vida, e aí vem do próprio Senhor Jesus, e aí domingo que vem a gente vai provavelmente falar sobre isso. Coloquemos-nos em pé nesse momento. Oremos. Ainda nesse tempo chamado hoje, ó Deus, cremos na possibilidade de que alguém tenha no seu coração uma clara convicção e seja o momento de tal pessoa invocar o Senhor Jesus como seu único e todo suficiente Salvador. Quem é do Senhor, venha a mim, disse Moisés. O Senhor quer conosco ter compromisso, comprometimento, e que nesse compromisso e comprometimento que podemos ter com o Senhor, que possamos, se não é que tenhamos feito isso, que o seja feito, uma decisão ser tomada. Se alguém entre nós, que ainda não entregou sua vida a Jesus como seu único e todo suficiente Salvador, se entre os que já entregaram suas vidas há necessidade de dedicação e consagração ao Senhor, oramos por estes hoje à noite, oramos por nós, que possamos, ó Deus, ter compromisso com o Senhor, esperar na providência e no agir do Senhor, nos guiando e dando entendimento em cada momento de um tempo chamado hoje para as nossas vidas. Perdoa, ó Deus, os nossos pecados, porque muitas vezes queremos um Deus que se molde, que se ajuste, que se enquadre aos nossos desejos e que os satisfaça. Mas na verdade, nós é que temos que conhecer e pela vontade do Senhor, nos apresentarmos, buscando essa vontade para as nossas vidas. Nos ensina, ó Deus, a fazer a Tua vontade. Nos ensina, ó Senhor, a sermos pessoas compromissadas, comprometidas. Perdoa a nossa negligência, que muitas vezes assim procedemos perante o Senhor. Abençoe esta igreja, os visitantes que conosco estão esta noite, nos alegramos com a vinda deles e sabemos que o Senhor tem um propósito para as suas vidas, seus corações, e os entregamos também no altar do Senhor hoje à noite. Agradecidos pela irmã Rosângela, recuperando o seu estado de saúde, Cláudia que está viajando, orando também pela Maria Júlia em Jataí, ó Deus, que ela tenha o auxílio e a provisão do Senhor nesse tempo de faculdade, de moradia naquele lugar, que ela tenha ali o aquecimento, o calor das nossas orações, dos nossos, das nossas atitudes aqui para com ela, da nossa demonstração de amor para com ela, e nós clamamos ao Senhor por ela naquele lugar. Oramos, ó Deus bendito, agradecidos no nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão e as consolações do Santo Espírito seja com vós todos. Amém. Amém.